Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O professor Bangula está convosco de volta e hoje com mais uma dica interessante para todos vocês que querem ter bom desempenho escolar. Bem, alguns estão a chegar agora, são novos, não conhecem o canal. Este é o canal Sociedade Aberta, onde eu, professor Bangula Katumwa, partilho um pouco da minha experiência de estudante e de professor com todos vocês que querem ter boas notas, querem terminar a universidade, o ensino médio, fazer as vossas dissertações de mestrado, doutoramento, enfim, coisas que eu já fiz, quero que você também faça com sucesso. Se você é novo, então, por favor, o nosso pedido é o mesmo de sempre. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que sempre que eu publicar aqui um vídeo, normalmente 3 vezes na semana há vídeo novo aqui, e se você assinar o nosso canal e ativar este sininho ali, você vai poder efetivamente receber notificação de que há vídeos novos. Chega de rodeios, vamos ao tema de hoje. Introdução. Hoje vou falar-vos da introdução, que é uma parte muito importante do trabalho. E alguns estudantes ignoram isto. Desde a poética de Aristóteles, que a introdução faz parte daquela estrutura básica de uma narrativa. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é importante por pelo menos 3 fatores principais. Bem, para mim, o primeiro fator é necessariamente o facto de ela ser a apresentação do trabalho. A introdução é a apresentação do trabalho. Costumamos dizer na vida comum diária que a primeira impressão é que conta, não é? Exatamente. Para que o seu leitor leia o seu trabalho até ao fim, você precisa ser bom na introdução. Usar palavras assertivas, claras, que de facto apresentem de forma objetiva o trabalho. Esta é uma função da introdução, apresentar o trabalho. Uma segunda função da introdução é orientar o leitor. Sim, o leitor precisa saber que vai ler um livro, um texto, um artigo, seja o que for, sobre, por exemplo, a agricultura ou a aquicultura ou sobre o desporto em África. Nos primeiros 3 parágrafos, ele tem que perceber que o trabalho é sobre as equipas futebolísticas africanas, porque é que não ganham mundiais, porque é que deixaram de ganhar, mas depois ele tem que saber como é que você vai contar essa história. Seja a estrutura do trabalho tem que aparecer logo a seguir ao quê. Portanto, tem o quê, que você diz nos primeiros 6 parágrafos, vamos pensar numa introdução de 1,5 páginas. Nos primeiros 3 parágrafos, sim. Primeiros 3 parágrafos, imaginemos que cada parágrafo tem cerca de 3 linhas. 3 a 4 linhas cada parágrafo. Não faça parágrafos muito extensos, né? 3 a 4 linhas cada parágrafo, você faz 4 parágrafos a apresentar o tema, o que é, a substância. Agora, o como, a forma que você vai abordar o tema, deve vir imediatamente a seguir em mais ou menos 2 parágrafos. Não precisa escrever muito. Então, em 2 parágrafos você vai dizer como vai tratar a questão das seleções africanas de futebol. Primeiro você vai falar das seleções africanas de futebol, que é o seu tema, portanto aborda isso em 3 parágrafos de 4 a 3 linhas cada um. A seguir você vai pegar 2 parágrafos de 4 a 3 linhas também, para dizer como. Normalmente a gente diz coisas como do gênero: o nosso trabalho inscreve-se na abordagem sobre os temas A, B, C e D e particularmente sobre o desporto em África, E depois vamos dizer, para uma melhor compreensão, este trabalho está estruturado em X capítulos, etc, etc. Essa organização em capítulos ou em secções, você vai, com ela, permitir orientar a leitura do seu leitor, do indivíduo que está com o seu texto na mão. Ele aí vai decidir se avança ou não avança. Outra dica importante ainda sobre como escrever uma introdução. Normalmente, pessoas que escrevem muitos textos adotam estratégias diferentes. Alguns começam por escrever o seu trabalho de pesquisa, qualquer que seja, mestrado, licenciatura, monografia, ou um trabalho simples, aqueles intercalares, né? O trabalho que o professor manda numa cadeira para dar uma nota, para fazer uma avaliação. Começam pela introdução. Outros deixam a introdução no fim para escrever depois do trabalho. Bem, começar pelo fim ou começar pelo princípio?
Qual é a melhor forma? Depende da sua habilidade. Não há regra nenhuma. Eventualmente o seu professor deve lhe ter dito para escrever no princípio. Bem, não há regra. Não há regra porque algumas pessoas optam por, na introdução do trabalho, já dar conta de algumas conclusões do trabalho. Sim, ele começa por apresentar o tema, que é a substância. Depois começa por dizer como o tema será apresentado, a forma, o modo, como a estratégia, como vamos apresentar a substância e fala da organização, da estrutura do trabalho e já dá conta de alguma das principais conclusões. Normalmente, esta é uma forma que se usa, por exemplo, nas dissertações de mestrados e doutoramento. Normalmente, a introdução, ela cumpre 4 secções, né? Apresenta o que é a substância, apresenta o como, a forma, apresenta, na forma, envolve a metodologia, apresenta também as conclusões principais do trabalho, as limitações e dificuldades. Isto não substitui de forma alguma a conclusão, onde estas questões, sobretudo os principais resultados e as dificuldades, são tratadas de forma mais extensiva. Bem, para que o vídeo não seja muito longo, eu fico por aqui. Você já sabe, decidir se faz no princípio ou no fim a conclusão depende de si. Algumas pessoas preferem fazer no fim para darem conta das conclusões, outras fazem no princípio para usarem a sua própria introdução como guia. Eu, por exemplo, quando escrevo livros, normalmente começo por escrever a introdução, porque a introdução eu faço um conjunto de declarações, ou seja, eu anuncio um conjunto de propósitos e quando eu tiver a estruturar os meus capítulos, eu vou sempre olhar para a introdução e ver, ok, eu disse que esse livro trata disso, ok, então tenho que escrever um capítulo sobre isto e isto. Eu disse que este livro possui X capítulos, então tenho que conformar esta secção de modo a ser um capítulo tal. Portanto, isto depende da sua estratégia, não existem regras. Já sabe, todas as semanas tem vídeo aqui, 2 ou 3 vezes na semana eu publico vídeo aqui, então volte sempre às segundas, quartas e sextas para ver vídeos aqui no canal Sociedade Aberta com o professor Bangula. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!